Acho que o fenômeno da inflação no Brasil e no mundo é uma das coisas mais intrigantes, né, de 2020 e 2021, né? Quer dizer, vamos começar com 2020, na hora que o setor de serviços está em lockdown geral, global e restrito, né? E tem demissões imensas nesses setores, e no Brasil não foi diferente do que nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Bom, a taxa de juro vai para zero negativa, porque, vamos dizer assim, no entender, né, genericamente aceito de que a única inflação que importa é a inflação de serviços e salários, né, no mundo, o resto não é inflação, o resto é oscilação de preço, né, assim como sobe, depois ele cai. Isso, de fato, vamos dizer assim, tomando-se por base, né, o mercado mais importante, que são os Estados Unidos, isso de fato aconteceu, né? A inflação, nos últimos 10 anos, ela vem beirando aí na faixa de 2,1, 1,9% ao ano, sendo que serviços anda a 3%, né? E bens industriais praticamente a zero, para ser exato, 0,1% ao ano. E isso é uma tendência já de muito tempo global. Na hora que você desorganiza, né, e vamos dizer assim, teoricamente, a inflação de serviços, né, vai para negativo, como de fato ela foi, o que acabou acontecendo no mundo que surpreendeu é que a inflação de bens foi muito mais alta do que se imaginava. Né? Quer dizer, houve desde gargalos na produção, ou coisas como chips que não tem, emerging markets que não conseguiram produzir, mas também houve uma sobredemanda de bens industriais e de construção civil muito, muito forte, né? E que, digamos, os países desenvolvidos, isso também é um assunto assim muito relevante dentro mesmo dos Estados Unidos, que primeiro consideravam que não ia ter inflação, né? Quando a inflação apareceu, a dinâmica hoje é que é uma inflação temporária, transitória, né? É uma ola que está passando e que depois, a partir de 2022 ou 2023, vai voltar para o normal. E no limite é até bom, né? Que você tenha lá, que esse ano, uma inflação de 4%, que deve acabar o ano, e juro zero, que você está tirando, entre aspas, mais dinheiro dos rentistas, né? O problema é que num país emergente como o Brasil, o gargalo de produção industrial foi muito além do que se imaginava, né? Quer dizer, o Brasil já vem com a indústria fraquejando durante aí 2 décadas, né, por falta de competitividade, e de repente a demanda dobra, né? Isso foi um dos grandes erros econômicos de todas as previsões, né? Quer dizer, o ser humano ele precisa gastar, né? Se ele não gasta em serviços, ele vai acabar gastando em bens, e aqui principalmente com a construção civil, né? Então, é algo contratado, né? A gente teve, assim, coisas absurdas, como o IGPM subir aí 35%, 40%, o Índice Nacional de Construção subiu, até hoje, em 1 ano e meio, 21%, e o que está acontecendo aqui no Brasil é que isso está contaminando também o setor de serviços, né? Então, hoje a inflação ela está praticamente em todo lugar. Agora, dito isso, né, uma coisa é você ter partido, né, dá a impressão que o aumento de juros é muito forte, porque a gente partiu de uma base muito baixa, né, que era o que se imaginava no passado. Se o juro partisse de 5, hoje nós estamos em 5,25. Como ele partiu de 2, né, e o Banco Central não pode dar altas de 300 pontos num Copom, porque você tem um efeito destrutivo na economia, ele tem que ser feito aos poucos, e hoje a inflação está disseminada também no setor de serviços. Agora, dito isso, temos no mundo uma taxa de juros de longo prazo extremamente baixa e negativa, né? Você quer aplicar dinheiro nos Estados Unidos por 10 anos, o juro é -1, chegou até menos 1,20. Na Europa é menos 1,5, né? Aqui no Brasil, o juro, a B55, como uma proxy, que é mais fácil da gente lembrar, começou o ano de 2020 a 3,6 ao ano, né? E hoje deve estar 4,7, tendo batido mais de 5 há uma semana atrás. Então, isso tornou o juro no Brasil hoje extremamente atraente, né? Ano passado, era bom aplicar juros porque a Selic estava 2. Então, qualquer prêmio que você ganhasse acima de 2 era bom. Hoje, o juro no Brasil é bom no absoluto e no relativo. Então, eu acredito que essa variável, se o Brasil for melhor,
e esse juros de longo prazo convergir para alguma coisa como 3,5 a 4, só aí nos ativos de ações, né, ou fundos imobiliários, e dá um ganho, né, um upfront de 15%. Né? Você tem apenas 15% de ganho com uma equalização do nosso juro para um juro como estava antes da pandemia. Sem contar que o juro do Brasil, ainda assim, né, mesmo a 3,6%, 4% ao ano, um juro longo é muito alto e não se justifica no mundo de hoje. Então, assim, eu particularmente acho que nós vamos ter um período de catch-up inflacionário que vai durar talvez um ano ainda, um ano e pouco, mas com problema de energia, né? E com problema, vamos dizer, de PIB, com esse tipo de juro, quer dizer, podemos ir para um crescimento muito, muito baixo ano que vem. Então, o mercado, de uma certa forma, já está flattening a curva, não o suficiente, mas possivelmente, né, o endgame disso é alguma coisa aí na faixa de 8,5 e as curvas vão fletar e, no final, a curva longa vai ceder novamente. Né? Essa, assim, hoje, essa proxy é muito boa, né, e o juro estando muito alto colocou um dislocation no preço dos ativos reais muito para baixo.